conversa com a turma, que eles já estão chegando. Olá, pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu vou chamar a professora Renata para estar entrando aqui conosco. Tá falando com a turma. Professora Renata que já solicitou a entrada dela. Para a gente já iniciar a nossa live de hoje pela Federação Internacional de Educação Física, FIEP Brasil. Olá, boa Grandíssima tarde. professora Renata, seja muito bem-vinda à nossa live da Federação Internacional de Educação Física, FIEP Brasil. É uma honra estar com você aqui hoje, seja muito bem-vinda. A honra é toda minha, a honra é toda minha. Já estou aqui mandando um monte de aviãozinho aqui para o pessoal participar. É um prazer estar nessa live dessa instituição. Falo que o FIEP é uma instituição, né? Muito de tanta valia para a gente, tanto no Brasil como internacionalmente. E hoje eu me sinto assim, parte da família FIEP já, né? Então, muito feliz mesmo. Nós chamamos de família fiepiana, né? Todos aqueles que acreditam na missão da FIEP, né? Nós colocamos como integrantes de uma grande família, que é uma família mundial, na verdade, né? Sempre que nós temos os eventos, os encontros, sempre muito nos emociona, porque realmente é uma mobilização, uma organização muito bonita em prol da educação física, né? Então, para mim é uma honra fazer parte aí, sendo delegada adjunta, né, da FIEP São Paulo. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre a hidroginástica e o envelhecimento. Então, para todos aqueles que estão nos prestigiando, muito boa tarde. Pontualmente estamos iniciando a nossa live de hoje pela Federação Internacional de Educação Física, onde estamos trazendo a nossa querida e grandíssima professora Renata Rodrigues, e vou apresentá-los, né, para vocês saberem quem é a professora Renata Rodrigues, um nome fantástico que nós temos aí, dando toda a sua contribuição em várias áreas, na área da psicomotricidade, que eu tenho acompanhado muito seu trabalho, né? Um trabalho belíssimo, mas é uma grande referência na parte aquática. Para quem não conhece a professora Renata, de muitas décadas já, né, Renata? Muitos cursos que nós já fizemos juntas também. Opa! Então, para quem não conhece, a professora Renata é do Rio de Janeiro, professora Renata Rodrigues, graduada em Educação Física, pós-graduada em Atividades Aquáticas, formação em Watson, certificações internacionais pelo Fitness Aquático da AEA, pelo Ciclismo Aquático, por Atividades Aquáticas para Gestante, docente de cursos de pós-graduação da Estácio, da Unisaúde, gestora técnica da Companhia Atlética do Rio de Janeiro, palestrante pelo Brasil e pelo mundo, né, Renata? Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje, onde nós vamos ter aí um bate-papo bem interessante, eu acho que muito proveitoso na área de hidroginástica e envelhecimento. Boa tarde. Boa tarde, eu vou estar conversando com você, né? Que aí eu também tenho que fazer um bate e volta, né? A Raide Angélica de Oliveira Ness, né? Além de ser hoje, né, atualmente, a esposa do grande amigo meu, do André, né? Eu falo que você foi o presente na vida do André e agregou todos nós, mas além de tudo, você tem uma história com a educação física, né? Ex-atleta, né?
de várias de modalidades. Você é mestre em gerontologia, então nada melhor do que você para conduzir esse papo, a gente conversar. Especialista em educação física e saúde, especialista em modalidades esportivas, docente do curso de educação física da Universidade São Judas Tadeu, coordenação da coordenadoria da pessoa com deficiência do município de Caieira. Já fica aqui meu convite para a gente conversar sobre isso depois, numa outra live. Delegada adjunta da Federação Internacional de Educação Física, que é o FIEP São Paulo, professora da FPA Cursos, também minha colega certificada pela IA. Somos certificadas internacionais, né? Sim. Funcionária pública, assim como eu também, a gente também trabalha, milita também na área pública, pesquisadora. Sim. E fora, assim, o currículo da rádio não dá para ler, porque é muito grande, gente. É muito grande. Mas, assim, você é uma militante do esporte, do envelhecimento, da saúde, né? E a gente se encontra... O que é bacana é que a gente foi se encontrando na vida, né? Em vários eventos, até chegar numa proximidade de amizade. Então, todo o evento que tinha de água, de hidro, estávamos lá. É verdade. E eu apreciando o belíssimo trabalho, né? Sempre apresentado por você, né? Na verdade, eu sempre fui uma grande apreciadora do seu trabalho e de todas as equipes que você tem participado aí, das comissões de equipes aquáticas, nos grandes eventos. Então, bom, enfim, a nossa vida é assim, de encontros e desencontros, né? De indas e vindas. E nós vamos começar aqui hoje falando sobre o envelhecimento e a nossa querida hidroginástica, né? É muito legal trazer esse assunto, porque a hidroginástica, inclusive, ela não foi criada para o idoso, né? Ela foi criada como uma modalidade de fitness, porém, ela até hoje, o maior público de adesão é o público idoso, né? Então, a gente tem não só... Hoje, quando ela começou lá nos anos 80, pouco se tinha de pesquisa, pouco se tinha de evidências, porém, foi esse público que abraçou e que fez com que essa modalidade perpetuasse até hoje. E a gente, com o tempo, foi buscando as evidências, foi comprovando os benefícios. E hoje nós temos, né, a classe... nossos colegas, né, da área de saúde, nossos médicos, os fisiatras, os especialistas em envelhecimento, que compõem, né, conosco uma equipe interdisciplinar e que recomendam essa atividade. Então, é com muita alegria que hoje a gente fala assim, a hidroginástica para o envelhecimento, ela não é uma hidroginástica que não treina o idoso, que não melhora o idoso, e sim uma hidroginástica potente, uma hidroginástica que tem resultados, que tem eficiência. Muito bacana. Renata, dentro dessa primeira fala, né, que você iniciou, na sua visão, é interessante porque algumas pessoas mandaram algumas perguntas, né? Já antes de começar a live, achei bem interessante isso, e eu vou estar falando aqui no meio da nossa conversa, mas para a gente iniciar, na sua visão, na sua vivência, né? E a gente sabe, por exemplo, que o seu estado do Rio de Janeiro já iniciou as atividades físicas antes do estado de São Paulo. Eu sou do estado de São Paulo, pessoal. A professora Renata é do estado do Rio de Janeiro. Na sua visão, né? Por que a hidroginástica é tão importante para o público idoso? O que você acha? Por que ela é tão significativa, uma vez que você fala aí que os nossos idosos abraçaram essa hidroginástica? O que leva a isso? Ela tem vários componentes. Além dos componentes físicos e fisiológicos, ela também trabalha o emocional, a socialização. Tudo isso ela torna um atrativo para o idoso. Outra coisa também é que ela permite ao idoso realizar os seus movimentos dentro dos seus limites e sem o espelho, sem a cobrança de uma execução perfeita. Mas entendam que não é que não haja uma correção, não é que não haja um cuidado com a postura e com a eficiência do movimento. Mas o idoso, muitas vezes, ele procura uma atividade, ele se acha incapaz. E ele se acha
vidraça, então ele fica ali sendo olhado e ele já não tem, muitas vezes, uma visão, uma agilidade, uma motricidade, né? Como tinha mais jovem. E quando ele se coloca na água, isso tudo fica muito mais fácil para ele e, além de tudo, ele consegue aproveitar esse momento para também fazer uma aula coletiva e com pessoas da mesma idade, do mesmo interesse, com as mesmas questões. Então, e formar um grupo, isso é muito forte, porque a gente está vendo que nosso mundo, nosso país está envelhecendo, as pessoas estão ficando muito sozinhas também. E então a hidroginástica ela tem essa força de trazer não só a melhoria de um treinamento, de um condicionamento físico, de melhoras de várias patologias, mas também unir isso tudo a uma aula coletiva, que é algo que o idoso sente falta. Muitas vezes ele é colocado, antigamente ele era colocado em treinamentos isolados. E com a hidroginástica ele é capaz de estar em grupo, e mesmo estando em grupo, as aulas são personalizadas. Você pode criar adaptações para cada um deles. Então, eu vejo que isso traz uma grande adesão. Isso torna a hidroginástica muito atrativa. Eu estou numa grande rede de academias e eu vejo que ela é assim... Tanto que quando abriu, ainda... Depois a gente até vai conversar sobre isso. Os idosos estavam todos na porta para voltar. São muito fiéis, né? E dentro, complementando um pouquinho a sua fala, é muito importante que a gente percebe, né, trabalhando com os idosos, Renata, a possibilidade de eles retornarem, de eles adquirirem novamente a sensação de serem pertencentes enquanto contexto social, né? Então, eu percebo, por exemplo, ao longo dos muitos anos que eu venho trabalhando com idosos, idosos conseguindo novamente, por exemplo, uma forma de ganhar dinheiro, porque eles sofrem com a aposentadoria, né? Muitos deles têm um impacto financeiro muito grande. Eles conseguem voltar a namorar, eles conseguem trazer novas relações de participações em atividades sociais. Então, eles começam a descobrir que tem um encontro, sei lá, do café da tarde, que tem uma excursão, que vai promover uma viagem no final do ano. Claro, tudo isso antes do Covid-19, né? Mas a gente percebe que eles conseguem resgatar valores, tanto valores sociais, como a questões dos valores financeiros, das relações, né, interpessoais. A gente percebe dentro da hidroginástica também quantas doenças emocionais a gente consegue contribuir, né, com a questão dos idosos que vivem sozinhos e que sofrem de solidão, que adquirem uma síndrome do pânico, que trazem aí uma depressão. Então, a gente percebe que trabalhar com idosos na hidroginástica vai muito além do benefício físico, né? Vai muito além. É aí que ela se diferencia. E como você muito bem falou, né? A água, ela esconde aquele corpo, né? Que muitos não aceitam na sua velhice, né? Então, ela esconde aquele corpo, ela esconde o déficit de motricidade, de desenvolvimento, de consciência corporal, de uma série de coisas. E ao mesmo tempo, ele se identifica enquanto público, né? Nós conhecemos, claro, inúmeras atividades terrestres que também têm esses grupos específicos, mas ainda há uma exposição, né? Que a água esconde essa exposição. Então, eu acho que esse é a grande importância, né, dessa atividade para os nossos idosos. Mas a gente, como conhecedoras, né, dessa prática e que muito a gente vem falando do quanto o profissional de educação física precisa se preparar, precisa se atualizar, precisa ter conhecimento, né? Nós sempre enfatizamos isso. Renata, explica aqui para nós, né? Quais são os benefícios reais que essa prática da hidroginástica consegue promover, né, dentro de a partir do momento que nós temos pessoas idosas dentro da água, quais são os benefícios dessa prática regular no processo de envelhecimento desse público? Bom, para começar,
a atividade física para o idoso é essencial, né? Então, se você coloca ele na água, ele melhora o seu tônus muscular, ele melhora a sua postura, ele melhora o seu desempenho motor. Então, isso ajuda não só no desenvolvimento da marcha, no desenvolvimento dele coordenativo, como também melhora a qualidade postural. Eles sofrem muito com doenças degenerativas posturais. Então, quando você tem uma melhoria do tônus, uma melhoria dessa musculatura, dessa postura, isso faz com que ele se torne mais ativo também, menos, como se diz, menos disfuncional, né? Você melhora a funcionalidade desse idoso. É nítido o idoso que pratica a hidroginástica e você vai observando. Eu tenho uma turma de hidroginástica que está comigo há 18 anos. Então, idosos que entraram ali com vários déficits, vamos colocar no ponto de vista ainda motor, muscular, neuromuscular, que praticando regularmente, eles tiveram uma melhoria. Inclusive, você vê a agilidade deles em subir e descer uma escada na piscina. Entendeu? Que é algo que no começo era tudo... Então, assim, você colocava uma escada adaptada e hoje eles não precisam mais. Coisas da vida diária, como vestir-se, abaixar, trocar, se vestir sozinho. Eu tenho alunas de hidroginástica que estavam com dificuldades de mobilidade articular, principalmente na área do ombro, e elas não conseguiam colocar o sutiã. E com a atividade física, elas começaram a ganhar autonomia, independência, além de melhorar as taxas de glicose, melhorar a parte cardíaca, melhorar as questões de hipertensão. Então, assim, há uma evidência desse resultado, principalmente por essa prática que eles vão fazendo regular. Então, conforme eles vão vendo esses benefícios, né, e eles vão se tornando mais cidadãos no mundo. Então, o que seria um idoso que há 40, 30 anos, vamos colocar 30 anos atrás, tá? Era aquele idoso que estaria fadado aos 60 anos a ficar em casa, né? Inválido, vendo televisão, fazendo crochê, nada contra o crochê também, é super bacana, mas paralisado quanto aquilo, né? E a margem da sociedade, esperando a família visitar, né? Esperando alguém cuidar, passa a ser um idoso produtivo. Então, ele faz o exercício dele, ele se sente bem, conforme a postura muda, conforme as dores diminuem. Sim. Porque, e olha como é importante, as narrativas também já têm dados, a diminuição de medicamentos que são dados para esses idosos, que conforme o exercício vai substituindo, se diminui não só as doses dessas medicações, muitas vezes os geriatras eles suspendem algum medicamento em pró a esse exercício. Isso também gera uma economia, porque eles não têm tanto dinheiro assim. Então, isso gera uma economia e isso gera uma melhor qualidade de vida para que eles possam fazer outras coisas. Então, idosos que não viajariam porque não aguentariam caminhar num city tour. Quando você vê que eles começam a ter um condicionamento cardiovascular, um condicionamento físico para fazer isso. Então, tudo isso vem acoplado. Então, e aí que é importante, não é só a hidroginástica para aquele idoso que está ferrado, que era o que antigamente tinha assim, não, eu vou pegar, eu tenho artrose, artrite, diabetes, isso também é para eles. Mas a quantidade de idosos que estão praticando a hidroginástica preventivamente, como um hábito que vai fazer bem à saúde. Então, isso também é um novo idoso que vem chegando para a gente também. Ele está com as taxas normais, ele está bem, mas ele entende que para ele continuar bem, ele precisa se exercitar. Entendeu?
Antes de eu completar o seu raciocínio, eu queria aqui só dizer para todos aqui a satisfação de a gente ter a presença do nosso presidente mundial da FIEP do Brasil, professor Almir Grum. Muito obrigada. Uma grande honra ter a sua participação aqui. Professor Rinaldo também. Professora André Ness, professora Liliane. Todo mundo. Eliane também. A professora Eliane também está aqui. A Eliane, Gildásio, a todos que estão presentes, muito obrigada pelo prestígio de todos. E aí, continuando, né, só para a gente fechar essa questão, e você falou belíssima, e é isso mesmo, dentro das minhas pesquisas que eu tenho realizado, eu acho que uma coisa é muito importante, Renata, eu acho que nós estamos começando a viver com esse público uma transição de gerações, né? Então, na nossa época, né, eu falo de 20 anos atrás para cá, nós pegamos um público que que é a última geração do que eu chamo da sociedade da industrialização, dos idosos que vieram de uma sociedade industrial. Então, que ficaram todas as suas vidas trabalhando com movimentos repetitivos e que não tinham, naquela época, a conscientização do que é a importância da atividade física. Então, eu acredito que, assim como eu e você e muitos outros que trabalham com idosos, pegaram idosos que, pela primeira vez na vida, estão tendo a oportunidade de fazer atividade física na sua vida, porque vieram por recomendação médica, como muito bem você falou. E aí eles vêm em busca da recuperação da autonomia, da diminuição da medicação, né? Então, da sensação de se sentir pertencente. Eu acho que agora, eu não sei se você percebe isso, mas com todo esse bombardeio, e eu falo que essa pandemia é um divisor de águas, né? A gente começa a ter, como você bem falou, a procura de alguns idosos já que não estão vindo por recomendação médica, né? Que já estão entendendo a importância da prática da atividade física, né? Porque até 2012, 2012, Renata, 2011, só para você ter uma ideia, em cima da pesquisa que eu realizei com 1.200 idosos, então eu tinha 95% vindo por recomendação médica. 95%. É quase que uma totalidade, né? Sim. E tenho certeza que se eu reaplicar essa nova pesquisa agora, esses números vão mudar. Então, sem dúvida nenhuma, nós entendemos que... E naquela época, eu fiz um mapeamento de todas as doenças que traziam esses idosos para dentro da água, e eu consegui fazer um mapeamento de 36 doenças crônicas, né? Seja elas de ordem emocional, seja elas de ordem fisiológica, ou de ordem da estrutura músculo-esquelética, mas é impressionante, né? Como a hidroginástica consegue realmente impactar na diminuição do uso de medicamento, na recuperação da sua autonomia, na recuperação da sua autoestima, na sua sensação e nas oportunidades de reintegração social, de reintegração familiar, das relações intergeracionais que nós temos dentro das aulas, porque nós temos adultos, nós temos o público de 30, nós temos o público de 40 anos, que também já está aí aderindo a essa prática da hidroginástica, né? Mas nós temos aí um grande vilão, né? Que a hidroginástica traz, né? Todo mundo acha, porque a água é quentinha, aquela coisa toda, que a gente não consegue trabalhar força, né? Então, e isso talvez, e isso, graças a Deus, está mudando, não tem atraído os jovens, né? Que busca o corpo perfeito, que busca a estética, que busca aquela beleza estrutural definida. E muito tem se falado e muito tem se discutido dessa questão de trabalhar a força dentro da água, né? Então, eu queria aí jogar essa bola para você, né? Nós queremos trabalhar a força com os nossos idosos na água. Então, o que as pessoas têm que entender, né, é assim, a diferença do que seria esse trabalho de força. A gente tem aí as contribuições, né, do professor Cruel, né, com o grupo de pesquisa dele em cima disso. E que vem aí com divisor de águas também. Foi um divisor de águas. E aí a gente tem a música, eu quase caí dura para trás.
Porque quando ele veio com essas questões, né, foi uma revolução para a hidroginástica. Porque o que as pessoas entendiam? Que a hidroginástica eram exercícios rítmicos, ritmados, né, exercícios leves para moderados, e nós precisamos entender que esse trabalho de força ele é fundamental, principalmente essa força que é importante para que esse idoso saiba, principalmente, ter esse arranque, essa resposta rápida do movimento que evita a queda e que promove para ele um envelhecimento com maior qualidade. Assim, a gente tem hoje a Mayra Chavner, que é uma pesquisadora também do trabalho de força. A gente tem também a Roxana, que vem pesquisando sobre isso. Sensacional. O Colado lá na Espanha, que também pesquisa. E a gente vai entendendo que não é só o trabalho com a água, né? É o trabalho também com alguns implementos e que aumentam esse trabalho de força e que fazem com que esse idoso melhore essa qualidade de movimento e que melhore também a sua condição. Então, esse trabalho de força ele se torna fundamental. Eu até estava lendo umas pesquisas assim, que o trabalho de força deveria ser privilegiado nas aulas de hidro sempre, num programa de hidro. Mas não essa força que o pessoal entende da musculação, do marombeiro. É um outro conceito de força, mas que ele deveria estar sempre sendo privilegiado num bom programa de hidroginástica para o idoso. E aí, para isso, a gente tem que entender essa questão da sobrecarga, né, do quanto que esse idoso pode ter de sobrecarga nessa aula, quanto tempo, quais os melhores equipamentos, até por conta de nem todo equipamento de força na água é ideal para o idoso por causa da repetição. Então, tudo isso, a gente tem agora um avanço em termos de pesquisas e de protocolos que nos ajudam a formatar treinamentos, né, e programas de hidroginástica para o envelhecimento que sejam eficazes e que tragam resultados, principalmente para aquilo que eu sempre bato na tecla. O idoso ele não vai ficar forte marombado. Não tem como, mas ele vai ter uma vida com maior qualidade, porque a gente precisa de força para levantar e abaixar, para levantar da cama, para sentar num vaso sanitário, para levantar do vaso sanitário, para amarrar um sapato, para fazer movimentos que necessitam, sim, de uma força que é uma força que é colocada para o corpo funcional. É essa força que a gente vai trabalhar com esse idoso. Não é essa força para que ele fique... Embora a gente veja que em alguns casos... Eu até falo que a gente tem agora... Eu vejo dois tipos de idosos. Eu falo que eu tenho um jovem idoso, está na faixa dos 60 anos. Isso. Né? E tem o idoso por volta dos 80, que por exemplo, eu tenho um em casa. Meu pai outro dia falou para mim, eu estou velho. Ele só se deu conta que ele está velho agora com 80. Por quê? Porque os 60 anos, os 70 anos dele foram extremamente ativos. Entendeu? Então, assim, ele falou, então, o idoso hoje, ele não está cronológico só. Assim, esse idoso de 60, 70 anos, ele tem uma característica diferente desse idoso de 80 e 90. E a gente tem que entender como vai medir esse trabalho de força para essas idades. E agora, ele é essencial, né? Então, quem está pensando em trabalhar hidroginástica ainda naquele modelo dos anos 80, rítmico, fluido, está fora do que é a proposta dessa hidroginástica atual, já com evidências, porque ela mostra a própria água. Vamos colocar a própria água, a própria resistência da água, ela já faz, dependendo da aceleração, dependendo do número de repetições, ela já age como um componente de sobrecarga que traz essa força. Então, é preciso que a gente comece a olhar essa hidroginástica cientificamente, como você falou, pesquisando e colocando evidência científica nela, e não parar naquele tempo lá de 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando ela chega como uma atividade muito mais aeróbica, né, do que um trabalho de força.
né? Então, hoje no meu programa lá, todo dia temos trabalho de força para os idosos. Todo dia a gente tem. Na verdade, né, Renata, o que nós sabemos, né, o idoso por si só, ele sofre também de tudo que nós já comentamos aqui, com a questão da fragilidade, né, do aumento de quedas. Então, o trabalho de força, ele é primordial. E como muito bem você falou, essa força que nós estamos falando é como foi colocado aqui, né? Alguém comentou aqui, não, a gente consegue perceber o trabalho de força quando o idoso consegue, né, subir a escada com mais facilidade quando ele sai da piscina, né? O professor Rinaldo aqui colocou também da utilização do uso dos equipamentos, que muito tem contribuído também para o desenvolvimento do trabalho de força. Então, e a gente tem uma tendência aí do treinamento funcional vindo para a água também, né? Como que nós vamos adaptar isso para os idosos? Então, é muito importante a gente entender realmente que esse trabalho de força é pura e simplesmente para melhorar as atividades da vida diária, desde as atividades básicas, como você falou, porque nós temos as atividades básicas, né, diária, pentear o cabelo, sentar, levantar, né? Ele vai cair com menos frequência, ele começa a cair com menos frequência. E nós temos as atividades básicas funcionais, quer dizer, ele já começa a ir no banco, ele já começa a carregar uma sacola, ele já começa a conseguir, de novo, né, pegar o neto no colo. Então, a gente consegue ter uma progressão desse trabalho de força, mas que esteticamente a gente não consegue perceber. Né? Esteticamente a gente não percebe, que é justamente muitas vezes o que afasta os nossos jovens das aulas de hidroginástica, porque eles querem ver, né, o resultado do trabalho dessa força, que eu acho que é muito importante. Uma outra questão também que como você falou, né, quando a hidroginástica veio modulada para o nosso Brasil, ela veio como um formato de ginástica aquática, né? Então nós tínhamos realmente, né, uma reprodução do que era feito na terra para a água, e assim foi muitos programas. Quem trabalha com idosos sabe que isso não funciona, que não tem como você trabalhar com essas aulas ritmadas, coreografadas. Não dá. É imensamente impossível. Então, claro, o trabalho para os idosos, ele tem que ser totalmente diferenciado. Mesmo essa proposta do treinamento funcional, que está muito forte agora, que é uma das tendências, principalmente para o retorno, né, agora da pandemia, com a reabertura das piscinas, né, mais do que nunca, esse trabalho fragmentado, eu acho que vai ser muito utilizado, principalmente porque o treinamento funcional, ele já tem, né, todo um quadro de distanciamento natural pelas estações e tudo mais. A gente não pode esquecer, né, Renata, que não são todos os equipamentos que são bem-vindos para os idosos, tá? Nós não podemos esquecer, por exemplo, que nós temos ainda um número altíssimo de idosos que vêm com problemas de tendinopatia, e dentro dessas tendinopatias que esses idosos apresentam, que são, na sua grande maioria, dos membros superiores, que são as famosas bursites, síndrome do túnel do carpo, epicondilite, né? Que isso vem de cotovelo, vem de punho, vem de ombro, e que nós temos um comprometimento, né, do movimento de preensão. Né? Nós temos esse comprometimento. Então, existem alguns equipamentos que não vai ser possível nós apresentarmos para alguns idosos que vão apresentar essas patologias, principalmente quando está ainda na fase aguda, ou ainda eles fazem um tratamento de fisioterapia e vêm buscar na hidroginástica esse tratamento complementar. Agora, é interessante isso, né? Porque eu recebi uma pergunta, Renata, porque não, assim, só como muita gente conhece completar, a gente, né? só para completar uma coisa, a água já é um meio funcional. Aí, assim, o próprio estar na água já é uma nova reorganização desse idoso psicomotoramente. Então, o treinamento funcional na hidroginástica, ele já começa com a entrada desse idoso na água, tá, e na caminhada dele, na organização dele postural, no espaço, manter o equilíbrio. Para manter o equilíbrio na água, ele tem que recrutar musculaturas mais profundas. Então,
nem o equipamento, antes de botar o equipamento, já estamos proporcionando um meio de treinamento funcional. Agora, concordo com você, e isso me preocupa muito, Raide, quando se fala nos equipamentos. Ergonomicamente, temos equipamentos para os idosos, mas é preciso que o profissional teste e ele entenda essas patologias que vêm com o envelhecimento para ele poder propor esses equipamentos. Né? Porque assim, o problema não é o equipamento ser ruim, o problema é o professor não saber recomendar o equipamento certo. Eu acho, Renata, que é aí que nós vamos falar agora, que isso também é uma grande discussão no meio, né? Eu não sei como é que está aí no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, dentro dos cursos que eu ministro, que eu só ministro cursos da hidroginástica para idosos. Essa é a minha especialidade, né? É a minha especialidade. Inclusive, é o spoiler, né? Que a gente está montando um curso para o FIEP 2021, né? Opa! Com certeza. Renata, a gente tem ainda, não sei como é que está essa questão aí no Rio de Janeiro, mas assim, a gente percebe ainda um déficit de profissionais, né, com excelência para trabalhar nessa área, né? A gente percebe uma rotatividade, pelo menos aqui em São Paulo, eu percebo uma rotatividade muito grande desses profissionais que não aguentam permanecer muito tempo nessas atividades com este público, tá? Por quê? Porque nós temos um público, primeiro, que é fiel. Ou eles te amam, ou eles te odeiam. A partir do momento que eles te amam, nós somos endeusadas enquanto terra. O que isso quer dizer? Que eles não faltam nas nossas aulas. E a partir do momento que você apresenta um trabalho com excelência, porque trabalhar com idosos é transcender a importância daquela atividade física. Então, ele tem que entender que determinados movimentos podem ser praticados na sua atividade da vida diária, porque ele consegue entender a compreensão do porquê daqueles movimentos. Então, realmente, aí você consegue contribuir para a qualidade de vida. E aí, Renata, eu quero trazer uma pergunta que foi enviada, que eu acho que é um grande tabu aí para nós e que nós precisamos pensar referente a isso, né? Qual é a diferença, se é que ela existe, né? Qual é a diferença de um profissional que trabalha com idoso, né? Então, nós estamos falando de hidroginástica. Então, qual é a diferença desse profissional que trabalha com a hidroginástica também para idosos, porque eu não posso aqui também ficar isolando. Na sua opinião, quais são as competências e habilidades que esse profissional deve ter? Muito obrigada por essa pergunta. Quem mandou, muito obrigada. Porque, assim, é o grande pulo do gato, né? É o pulo do gato. É o grande pulo do gato. Todo mundo, eu me preocupo muito com isso e eu faço muita seleção de profissionais, né? Então, assim, da gente já iniciar a nossa live de hoje pela Federação Internacional de Educação Física, FIEP Brasil. Olá, boa tarde, professora Renata, seja muito bem-vinda à nossa live da Federação Internacional de Educação Física, FIEP Brasil. É uma honra estar com você aqui hoje, seja muito bem-vinda. A honra é toda minha, a honra é toda minha. Já estou aqui mandando um monte de aviãozinho aqui para o pessoal participar. É um prazer estar nessa live dessa instituição. Falo que o FIEP é uma instituição, né? Muito de tanta valia para a gente, tanto no Brasil como internacionalmente. E hoje eu me sinto assim, parte da família FIEP já, né? Então, muito feliz mesmo. Nós chamamos de família fiepiana, né? Todos aqueles que acreditam na missão da FIEP, né? Nós
colocamos como integrantes de uma grande família, que é uma família mundial, na verdade, né? Sempre que nós temos os eventos, os encontros, sempre muito nos emociona, porque realmente é uma mobilização, uma organização muito bonita em prol da educação física, né? Então, para mim é uma honra fazer parte aí, sendo delegada adjunta, né, da FIEP São Paulo. E hoje nós vamos estar aqui falando sobre a hidroginástica e o envelhecimento. Então, para todos aqueles que estão nos prestigiando, muito boa tarde. Pontualmente estamos iniciando a nossa live de hoje pela Federação Internacional de Educação Física, onde estamos trazendo a nossa querida e grandíssima professora Renata Rodrigues, e vou apresentá-los, né, para vocês saberem quem é a professora Renata Rodrigues, um nome fantástico que nós temos aí, dando toda a sua contribuição em várias áreas, na área da psicomotricidade, que eu tenho acompanhado muito o seu trabalho, né? Um trabalho belíssimo, mas é uma grande referência na parte aquática. Para quem não conhece a professora Renata, de muitas décadas já, né, Renata? Muitos cursos que nós já fizemos juntas também. Opa! Então, para quem não conhece, a professora Renata é do Rio de Janeiro, professora Renata Rodrigues, graduada em Educação Física, pós-graduada em Atividades Aquáticas, formação em Watson, certificações internacionais pelo Fitness Aquático da AEA, pelo Ciclismo Aquático, por Atividades Aquáticas para Gestante, docente de cursos de pós-graduação da Estácio, da Unisaúde, gestora técnica da Companhia Atlética do Rio de Janeiro, palestrante pelo Brasil e pelo mundo, né, Renata? Seja muito bem-vinda à nossa live de hoje, onde nós vamos ter aí um bate-papo bem interessante, eu acho que muito proveitoso na área de hidroginástica e envelhecimento. Boa tarde. Boa tarde, eu vou estar conversando com você, né? Que aí eu também tenho que fazer o bate e volta, né? A Raide Angélica de Oliveira Ness, né? Além de ser hoje, né, atualmente, a esposa do grande amigo meu, do André, né? Eu falo que você foi o presente na vida do André e agregou todos nós, mas além de tudo, você tem uma história com a educação física, né? Ex-atleta, né? De várias modalidades, você é mestre em gerontologia, então nada melhor do que você para conduzir esse papo, a gente conversar, especialista em educação física e saúde, especialista em modalidades esportivas, docente do curso de educação física da Universidade São Judas Tadeu, coordenação da coordenadoria da pessoa com deficiência do município de Cainira. Já fica aqui meu convite para a gente conversar sobre isso depois, numa outra live. Delegada adjunta da Federação Internacional de Educação Física, que é o FIEP São Paulo, professora da FPA Cursos, também minha colega certificada pela AEA, somos certificadas internacionais, né? Sim. Funcionária pública, assim como eu também, a gente também trabalha, milita também na área pública, pesquisadora. Sim. E fora, assim, o currículo da rádio não dá para ler, porque é muito grande, gente. É muito grande. Mas, assim, você é uma militante do esporte, do envelhecimento, da saúde, né? E a gente se encontra... O que é bacana é que a gente foi se encontrando na vida, né? Em vários eventos, até chegar numa proximidade de amizade. Então, todo evento que tinha de água, de hidro, estávamos lá. É verdade. E eu apreciando o belíssimo trabalho, né? Sempre apresentado por você, né? Na verdade, eu sempre fui uma grande apreciadora do seu trabalho e de todas as equipes que você tem participado aí, das comissões de equipes aquáticas nos grandes eventos. Então, bom, enfim, a nossa vida é assim, de encontros e desencontros, né? De indas e vindas. E nós vamos começar aqui hoje falando sobre o envelhecimento e a nossa querida hidroginástica, né?
É muito legal trazer esse assunto, porque a hidroginástica, ela inclusive, ela não foi criada para o idoso, né? Ela foi criada como uma modalidade de fitness, porém, ela até hoje, o maior público de adesão é o público idoso, né? Então, a gente tem não só hoje, quando ela começou lá nos anos 80, pouco se tinha de pesquisa, pouco se tinha de evidências, porém, foi esse público que abraçou e que fez com que essa modalidade perpetuasse até hoje. E a gente, com o tempo, foi buscando as evidências, foi comprovando os benefícios. E hoje nós temos, né, a classe, nossos colegas, né, da área de saúde, nossos médicos, os fisiatras, os especialistas em envelhecimento, que compõem, né, conosco uma equipe interdisciplinar e que recomendam essa atividade. Então, é com muita alegria que hoje a gente fala assim, a hidroginástica para o envelhecimento, ela não é uma hidroginástica que não treina o idoso, que não melhora o idoso, e sim uma hidroginástica potente, uma hidroginástica que tem resultados, que tem eficiência. Muito bacana. Renata, dentro dessa primeira fala, né, que você iniciou, na sua visão, é interessante porque algumas pessoas mandaram algumas perguntas, né? Já antes de começar a live, achei bem interessante isso, e eu vou estar falando aqui no meio da nossa conversa, mas para a gente iniciar, na sua visão, na sua vivência, né? E a gente sabe, por exemplo, que o seu estado do Rio de Janeiro já iniciou as atividades físicas antes do estado de São Paulo. Eu sou do estado de São Paulo, pessoal. A professora Renata é do estado do Rio de Janeiro. Na sua visão, né? Por que a hidroginástica é tão importante para o público idoso? O que você acha? Por que ela é tão significativa, uma vez que você fala aí que os nossos idosos abraçaram essa hidroginástica? O que leva a isso? Ela tem vários componentes. Além dos componentes físicos e fisiológicos, ela também trabalha o emocional, a socialização. Tudo isso ela torna um atrativo para o idoso. Outra coisa também é que ela permite ao idoso realizar os seus movimentos dentro dos seus limites e sem o espelho, sem a cobrança de uma execução perfeita. Mas entendam que não é que não haja uma correção, não é que não haja um cuidado com a postura e com a eficiência do movimento. Mas o idoso, muitas vezes, ele procura uma atividade, ele se acha incapaz. E ele se acha vidraça. Então, ele fica ali sendo olhado. E ele já não tem, muitas vezes, uma visão, uma agilidade, uma motricidade, né, como tinha mais jovem. E quando ele se coloca na água, isso tudo fica muito mais fácil para ele. E, além de tudo, ele consegue aproveitar esse momento para também fazer uma aula coletiva. E com pessoas da mesma idade, do mesmo interesse, com as mesmas questões. Então, e formar um grupo, isso é muito forte. Porque a gente está vendo que nosso país está envelhecendo, as pessoas estão ficando muito sozinhas também. E, então, a hidroginástica ela tem essa força de trazer não só a melhoria de um treinamento, de um condicionamento físico, de melhoras de várias patologias, mas também unir isso tudo a uma aula coletiva, que é algo que o idoso sente falta. Muitas vezes antigamente ele era colocado em treinamentos isolados. E com a hidroginástica ele é capaz de estar em grupo, e mesmo estando em grupo, as aulas são personalizadas. Você pode criar adaptações para cada um deles. Então, eu vejo que isso traz uma grande adesão. Isso torna a hidroginástica muito atrativa. Eu estou numa grande rede de academias e eu vejo que ela é assim... Tanto que quando abriu, ainda... Depois a gente até vai conversar sobre isso. Os idosos estavam todos na porta para voltar. São muito fiéis, né? E dentro, complementando um pouquinho a sua fala,
é muito importante que a gente percebe, né, trabalhando com os idosos, Renata, a possibilidade de eles retornarem, de eles adquirirem novamente a sensação de serem pertencentes enquanto contexto social, né? Então, eu percebo, por exemplo, ao longo dos muitos anos que eu venho trabalhando com idosos, idosos conseguindo novamente, por exemplo, uma forma de ganhar dinheiro, porque eles sofrem com a aposentadoria, né? Muitos deles têm um impacto financeiro muito grande. Eles conseguem voltar a namorar, eles conseguem trazer novas relações de participações em atividades sociais. Então, eles começam a descobrir que tem um encontro, sei lá, do café da tarde, que tem uma excursão, que vai promover uma viagem no final do ano. Claro, tudo isso antes do Covid-19, né? Mas a gente percebe que eles conseguem resgatar valores, tanto valores sociais, como a questões dos valores financeiros, das relações, né, interpessoais. A gente percebe dentro da hidroginástica também quantas doenças emocionais a gente consegue contribuir, né, com a questão dos idosos que vivem sozinhos e que sofrem de solidão, que adquirem uma síndrome do pânico, que trazem aí uma depressão. Então, a gente percebe que trabalhar com idosos na hidroginástica vai muito além do benefício físico, né? Vai muito além. É aí que ela se diferencia. E como você muito bem falou, né? A água, ela esconde aquele corpo, né? Que muitos não aceitam na sua velhice, né? Então, ela esconde aquele corpo, ela esconde o déficit de motricidade, de desenvolvimento, de consciência corporal, de uma série de coisas. E ao mesmo tempo, ele se identifica enquanto público, né? Nós conhecemos, claro, inúmeras atividades terrestres que também têm esses grupos específicos, mas ainda há uma exposição, né? Que a água esconde essa exposição. Então, eu acho que esse é a grande importância, né, dessa atividade para os nossos idosos. Mas a gente, como conhecedoras, né, dessa prática e que muito a gente vem falando do quanto o profissional de educação física precisa se preparar, precisa se atualizar, precisa ter conhecimento, né? Nós sempre enfatizamos isso. Renata, explica aqui para nós, né? Quais são os benefícios reais que essa prática da hidroginástica consegue promover, né, dentro de a partir do momento que nós temos pessoas idosas dentro da água, quais são os benefícios dessa prática regular no processo de envelhecimento desse público? Bom, para começar, a atividade física para o idoso é essencial, né? Então, se você coloca ele na água, ele melhora o seu tônus muscular, ele melhora a sua postura, ele melhora o seu desempenho motor. Então, isso ajuda não só no desenvolvimento da marcha, no desenvolvimento dele coordenativo, como também melhora a qualidade postural. Ele sofre muito com doenças degenerativas posturais. Então, quando você tem uma melhoria do tônus, uma melhoria dessa musculatura, dessa postura, isso faz com que ele se torne mais ativo também, menos, como se diz, menos disfuncional, né? Você melhora a funcionalidade desse idoso. É nítido o idoso que pratica a hidroginástica e você vai observando. Eu tenho uma turma de hidroginástica que está comigo há 18 anos. Então, idosos que entraram ali com vários déficits, vamos colocar no ponto de vista ainda motor, muscular, neuromuscular, que praticando regularmente, eles tiveram uma melhoria. Inclusive, você vê a agilidade deles em subir e descer uma escada na piscina. Entendeu? Que é algo que no começo era tudo... Então, assim, você colocava uma escada adaptada e hoje eles não precisam mais. Coisas da vida diária, como vestir-se, abaixar, trocar, se vestir sozinho. Eu tenho alunas de hidroginástica que estavam com dificuldades de mobilidade articular, principalmente na área do ombro, e elas não conseguiam colocar o sutiã.
E com a atividade física, elas começaram a ganhar autonomia, independência, além de melhorar as taxas de glicose, melhorar a parte cardíaca, melhorar as questões de hipertensão. Então, assim, há uma evidência desse resultado, principalmente por essa prática que eles vão fazendo regular. Então, conforme eles vão vendo esses benefícios, né, e eles vão se tornando mais cidadãos no mundo. Então, o que seria um idoso que há 40, 30 anos, vamos colocar 30 anos atrás, tá? Era aquele idoso que estaria fadado aos 60 anos a ficar em casa, né? Inválido, vendo televisão, fazendo crochê. Nada contra o crochê também, é super bacana, mas paralisado quanto aquilo, né? E a margem da sociedade, esperando a família visitar, né? Esperando alguém cuidar, passa a ser um idoso produtivo. Então, ele faz o exercício dele, ele se sente bem, conforme a postura muda, conforme as dores diminuem. Sim. Porque, e olha como é importante, as narrativas também, já tem dados, a diminuição de medicamentos que são dados para esses idosos, que conforme o exercício vai substituindo, você diminui não só as doses dessas medicações, muitas vezes os geriatras eles suspendem algum medicamento em prol a esse exercício. Isso também gera uma economia, porque eles não têm tanto dinheiro assim. Então, isso gera uma economia e isso gera uma melhor qualidade de vida para que eles possam fazer outras coisas. Então, idosos que não viajariam porque não aguentariam caminhar num city tour. Quando você vê que eles começam a ter um condicionamento cardiovascular, um condicionamento físico para fazer isso. Então, tudo isso vem acoplado. Então, e aí que é importante, não é só a hidroginástica para aquele idoso que está ferrado. Que era o que antigamente tinha assim, não, eu vou pegar, eu tenho artrose, artrite, diabetes, isso também é para eles. Mas a quantidade de idosos que estão praticando a hidroginástica preventivamente, como um hábito que vai fazer bem à saúde. Então, isso também é um novo idoso que vem chegando para a gente também. Ele está com as taxas normais, ele está bem, mas ele entende que para ele continuar bem, ele precisa se exercitar. Entendeu? Antes de eu completar o seu raciocínio, eu queria aqui só dizer para todos aqui a satisfação de a gente ter a presença do nosso presidente mundial da FIEP do Brasil, professor Almir Grum. Muito obrigada. Uma grande honra ter sua participação aqui. Professor Rinaldo também. Professora André Ness, professora Liliane. Todo mundo. Eliane também. A professora Eliane também está aqui. A Eliane, Gildásio, a todos que estão presentes, muito obrigada pelo prestígio de todos. E aí, continuando, né, só para a gente fechar essa questão, e você falou belíssima, e é isso mesmo, dentro das minhas pesquisas que eu tenho realizado, eu acho que uma coisa é muito importante, Renata, eu acho que nós estamos começando a viver com esse público uma transição de gerações, né? Então, na nossa época, né, eu falo de 20 anos atrás para cá, nós pegamos um público que que é a última geração do que eu chamo da sociedade da industrialização, dos idosos que vieram de uma sociedade industrial. Então, que ficaram todas as suas vidas trabalhando com movimentos repetitivos e que não tinham, naquela época, a conscientização do que é a importância da atividade física. Então, eu acredito que, assim como eu e você e muitos outros que trabalham com idosos, pegaram idosos que, pela primeira vez na vida, estão tendo a oportunidade de fazer atividade física na sua vida, porque vieram por recomendação médica, como muito bem você falou. E aí eles vêm em busca da recuperação da autonomia, da diminuição da medicação, né? Então, da sensação de se sentir pertencente. Eu acho que agora, eu não sei se você percebe isso, mas com todo esse bombardeio, e eu falo que essa pandemia é um divisor de águas, né?
a gente começa a ter, como você bem falou, a procura de alguns idosos já que não estão vindo por recomendação médica, né? Que já estão entendendo a importância da prática da atividade física, né? Porque até 2012, 2012, Renata, 2011, só para você ter uma ideia, em cima da pesquisa que eu realizei com 1.200 idosos, então eu tinha 95% vindo por recomendação médica. 95%. É quase que uma totalidade, né? Sim. E tenho certeza que se eu reaplicar essa nova pesquisa agora, esses números vão mudar. Então, sem dúvida nenhuma, nós entendemos que... E naquela época eu fiz um mapeamento de todas as doenças que traziam esses idosos para dentro da água, e eu consegui fazer um mapeamento de 36 doenças crônicas, né? Seja elas de ordem emocional, seja elas de ordem fisiológica ou de ordem da estrutura músculo-esquelética, mas é impressionante, né? Como a hidroginástica consegue realmente impactar na diminuição do uso de medicamento, na recuperação da sua autonomia, na recuperação da sua autoestima, na sua sensação e nas oportunidades de reintegração social, de reintegração familiar, das relações intergeracionais que nós temos dentro das aulas, porque nós temos adultos, nós temos o público de 30, nós temos o público de 40 anos, que também já está aí aderindo a essa prática da hidroginástica, né? Mas nós temos aí um grande vilão, né? Que a hidroginástica traz, né? Todo mundo acha, porque a água é quentinha, aquela coisa toda, que a gente não consegue trabalhar força, né? Então, e isso talvez, e isso, graças a Deus, está mudando, não tenha atraído os jovens, né? Que busca o corpo perfeito, que busca a estética, que busca aquela beleza estrutural definida. E muito tem se falado, e muito tem se discutido dessa questão de trabalhar a força dentro da água, né? Então, eu queria aí jogar essa bola para você, né? Nós podemos trabalhar a força com os nossos idosos na água? Então, o que as pessoas têm que entender, né, é assim, a diferença do que seria esse trabalho de força. A gente tem aí as contribuições, né, do professor Cruel, né, com um grupo de pesquisa dele em cima disso. E que vem aí com divisor de águas também. Foi um divisor de águas. E aí a gente tem a música, eu quase caí dura para trás. Porque quando ele veio com essas questões, né, foi uma revolução para a hidroginástica. Porque o que as pessoas entendiam? Que a hidroginástica eram exercícios rítmicos, ritmados, né, exercícios leves para moderados, e nós precisamos entender que esse trabalho de força ele é fundamental, principalmente essa força que é importante para que esse idoso saiba, principalmente, ter esse arranque, essa resposta rápida do movimento que evita a queda e que promove para ele um envelhecimento com maior qualidade. Assim, a gente tem hoje a Mayra Chavanel, que é uma pesquisadora também do trabalho de força. A gente tem também a Roxana, que vem pesquisando sobre isso. Sensacional. O Colado lá na Espanha, que também pesquisa. E a gente vai entendendo que não é só o trabalho com a água, né? É o trabalho também com alguns implementos e que aumentam esse trabalho de força e que fazem com que esse idoso melhore essa qualidade de movimento e que melhore também a sua condição. Então, esse trabalho de força ele se torna fundamental. Eu até estava lendo umas pesquisas assim, que o trabalho de força deveria ser privilegiado nas aulas de hidro sempre, num programa de hidro. Mas não essa força que o pessoal entende da musculação, do marombeiro. Então, um outro conceito de força, mas que ele deveria estar sempre sendo privilegiado num bom programa de hidroginástica para o idoso. E aí, para isso, a gente tem que entender essa questão da sobrecarga,
né, de quanto que esse idoso pode ter de sobrecarga nessa aula, quanto tempo, quais os melhores equipamentos, até por conta de nem todo equipamento de força na água é ideal para o idoso por causa da repetição. Então, tudo isso, a gente tem agora um avanço em termos de pesquisas e de protocolos que nos ajudam a formatar treinamentos, né, e programas de hidroginástica para o envelhecimento que sejam eficazes e que tragam resultados, principalmente para aquilo que eu sempre bato na tecla. O idoso ele não vai ficar forte Não tem marombado. como. Não tem como, mas ele vai ter uma vida com maior qualidade, porque a gente precisa de força para levantar e abaixar, para levantar da cama, para sentar num vaso sanitário, para levantar do vaso sanitário, para amarrar um sapato, para fazer movimentos que necessitam, sim, de uma força que é uma força que é colocada para o funcional. É essa força que a gente vai trabalhar com esse idoso. Não é essa força para que ele fique... Embora a gente veja que em alguns casos... Eu até falo que a gente tem agora... Eu vejo dois tipos de idosos. Eu falo que eu tenho um jovem idoso, está na faixa dos 60 anos. Isso. E tem o idoso por volta dos 80, que por exemplo, eu tenho um em casa. Meu pai outro dia falou para mim, eu estou velho. Ele só se deu conta que ele está velho agora com 80. Por quê? Porque os 60 anos, os 70 anos dele foram extremamente ativos. Entendeu? Então, assim, ele falou, então, o idoso hoje, ele não está cronológico só. Assim, esse idoso de 60, 70 anos, ele tem uma característica diferente desse idoso de 80 e 90. E a gente tem que entender como vai medir esse trabalho de força para essas idades. E agora, ele é essencial, né? Então, quem está pensando em trabalhar hidroginástica ainda naquele modelo dos anos 80, rítmico, fluido, está fora do que é a proposta dessa hidroginástica atual, já com evidências, porque ela mostra a própria água. Vamos colocar a própria resistência da água, ela já faz, né, dependendo da aceleração, dependendo do número de repetições, ela já age como um componente de sobrecarga que traz essa força. Então, é preciso que a gente comece a olhar essa hidroginástica cientificamente, como você falou, pesquisando e colocando evidência científica nela, e não parar naquele tempo lá de 20 anos atrás, 30 anos atrás, quando ela chega como uma atividade muito mais aeróbica, né, do que um trabalho de força. Né? Então, hoje no meu programa lá, todo dia temos trabalho de força para os idosos. Todo dia a gente tem. Na verdade, né, Renata, o que nós sabemos, né, o idoso por si só, ele sofre também de tudo que nós já comentamos aqui, com a questão da fragilidade, né, do aumento de quedas. Então, o trabalho de força, ele é primordial. E como muito bem você falou, essa força que nós estamos falando é como foi colocado aqui, né? Alguém comentou aqui, não, a gente consegue perceber o trabalho de força quando o idoso consegue, né, subir a escada com mais facilidade quando ele sai da piscina, né? O professor Reinaldo aqui colocou também da utilização do uso dos equipamentos, que muito tem contribuído também para o desenvolvimento do trabalho de força. Então, e a gente tem uma tendência aí do treinamento funcional vindo para a água também, né? Como que nós vamos adaptar isso para os idosos? Então, é muito importante a gente entender realmente que esse trabalho de força é pura e simplesmente para melhorar as atividades da vida diária, desde as atividades básicas, como você falou, porque nós temos as atividades básicas, né, diária, pentear o cabelo, sentar, levantar, né? Ele vai cair com menos frequência, ele começa a cair com menos frequência. E nós temos as atividades básicas funcionais, quer dizer, ele já começa a ir no banco, ele já começa a carregar uma sacola, ele já começa a conseguir, de novo, né, pegar o neto no colo. Então, a gente consegue ter uma progressão desse trabalho de força, mas que esteticamente a gente não consegue perceber. Né? Esteticamente a gente não percebe, que é justamente muitas vezes o que afasta os nossos jovens das aulas de hidroginástica, porque eles querem ver
né, o resultado do trabalho dessa força, que eu acho que é muito importante. Uma outra questão também como você falou, né, quando a hidroginástica veio modulada para o nosso Brasil, ela veio como um formato de ginástica aquática, né? Então nós tínhamos realmente, né, uma reprodução do que era feito na terra para a água, e assim foi muitos programas. Quem trabalha com idosos sabe que isso não funciona, que não tem como você trabalhar com essas aulas ritmadas, coreografadas. Não dá. É imensamente impossível. Então, claro, o trabalho para os idosos, ele tem que ser totalmente diferenciado. Mesmo essa proposta do treinamento funcional, que está muito forte agora, que é uma das tendências, principalmente para o retorno, né, agora da pandemia, com a reabertura das piscinas, né, mais do que nunca, esse trabalho fragmentado, eu acho que vai ser muito utilizado, principalmente porque o treinamento funcional, ele já tem, né, todo um quadro de distanciamento natural pelas estações e tudo mais. A gente não pode esquecer, né, Renata, que não são todos os equipamentos que são bem-vindos para os idosos, tá? Nós não podemos esquecer, por exemplo, que nós temos ainda um número altíssimo de idosos que vêm com problemas de tendinopatia, e dentro dessas tendinopatias que esses idosos apresentam, que são, na sua grande maioria, dos membros superiores, que são as famosas bursites, síndrome do túnel do carpo, epicondilite, né? Que isso vem de cotovelo, vem de punho, vem de ombro, e que nós temos um comprometimento, né, do movimento de preensão, né? Nós temos esse comprometimento. Então, existem alguns equipamentos que não vai ser possível nós apresentarmos para alguns idosos que vão apresentar essas patologias, principalmente quando está ainda na fase aguda, ou ainda eles fazem um tratamento de fisioterapia e vêm buscar na hidroginástica esse tratamento complementar. Agora, é interessante isso, né? Porque eu recebi uma pergunta, Renata, porque, Não, assim, só como para muita gente conhece a gente, né? só para completar uma coisa, a água já é um meio funcional. Aí, assim, o próprio estar na água já é uma nova reorganização desse idoso psicomotoramente. Então, o treinamento funcional na hidroginástica, ele já começa com a entrada desse idoso na água Tá. e na caminhada dele, na organização dele postural, no espaço, manter o equilíbrio. Para manter o equilíbrio na água, ele tem que recrutar musculaturas mais profundas. Então, nem o equipamento, antes de botar o equipamento, já estamos proporcionando um meio de treinamento funcional. Agora, concordo com você e isso me preocupa muito, Heidi, quando se fala nos equipamentos. Ergonomicamente, temos equipamentos para os idosos, mas é preciso que o profissional teste e ele entenda essas patologias que vêm com o envelhecimento para ele poder propor esses equipamentos, né? Porque assim, o problema não é o equipamento ser ruim, o problema é o professor não saber recomendar o equipamento certo. Eu acho, Renata, que é aí que nós vamos falar agora, que isso também é uma grande discussão no meio, né? Eu não sei como é que está aí no Rio de Janeiro, mas aqui em São Paulo, dentro dos cursos que eu ministro, que eu só ministro cursos da hidroginástica para idosos. Essa é a minha especialidade, né? É a minha especialidade. Inclusive, é um spoiler, né? Que a gente está montando um curso para o FIEP 2021, né? Opa! Com certeza. Renata, a gente tem ainda, não sei como é que está essa questão aí no Rio de Janeiro, mas assim, a gente percebe ainda um déficit de profissionais, né, com excelência para trabalhar nessa área, né? A gente percebe uma rotatividade, pelo menos aqui em São Paulo, eu percebo uma rotatividade muito grande desses profissionais que não aguentam permanecer muito tempo nessas atividades com este público,
tá? Por quê? Porque nós temos um público, primeiro, que é fiel. Ou eles te amam, ou eles te odeiam. A partir do momento que eles te amam, nós somos endeusadas enquanto terra. O que que isso quer dizer? Que eles não faltam nas nossas aulas. E a partir do momento que você apresenta um trabalho com excelência, porque trabalhar com idosos é transcender a importância daquela atividade física. Então, ele tem que entender que determinados movimentos podem ser praticados na sua atividade da vida diária, porque ele consegue entender a compreensão do porquê daqueles movimentos. Então, realmente, aí você consegue contribuir para a qualidade de vida. E aí, Renata, eu quero trazer uma pergunta que foi enviada, que eu acho que é um grande tabu aí para nós e que nós precisamos pensar referente a isso, né? Qual é a diferença, se é que ela existe, né? Qual é a diferença de um profissional que trabalha com idoso, né? Então, nós estamos falando de hidroginástica. Então, qual é a diferença desse profissional que trabalha com a hidroginástica também para idosos, porque eu não posso aqui também ficar isolando. Na sua opinião, quais são as competências e habilidades que esse profissional deve ter? Muito obrigada por essa pergunta. Quem mandou, muito obrigada. Porque, assim, é o grande pulo do gato, né? É um pulo do gato. É o grande pulo do gato. Todo mundo, eu me preocupo muito com isso e eu faço muita seleção de profissionais, né? Então, assim, e aonde que eu me construí como professora de hidroginástica antes de ser gestora? Eu tinha turmas de idosos, tá? E já naquela época, intuitivamente, eu já fazia uma divisão. Eu fazia uma divisão entre idosos mais ativos e uma outra turma, que eu dei uma outra nomenclatura, que era para idosos que tinham algumas questões e que precisavam de um trabalho mais individualizado, que seria hoje um trabalho funcional, mas em grupo, né? Naquela época nem se falava nisso, não vou nem denunciar a minha idade. Mas uma das coisas que me fez acompanhar, por exemplo, essa turma que eu só abandonei quando eu virei gestora. Então, eu fiquei 14 anos com essa turma ali, que, olha, em tempos de pandemia, não deixaram de pagar as academias. É público fiel, né? Fiel, não deixaram de pagar. O que eu percebi? Uma coisa que eles assim, querem muito, que a gente tenha empatia pelas questões deles. Então, assim, o fato de nós sermos mais jovens é para eles um sopro de vida. Entendeu? Eles querem ter alguém mais jovem para inspirá-los. Mas alguém jovem que os entenda. Então, é aquela pessoa que vai entender que eles necessitam conversar na aula. Que não, esse é um grande dilema. Eles não fazem isso porque eles querem te boicotar, porque eles querem te provocar. Eles falam isso porque... Então, esse professor tem que ter a competência de saber organizar a sua aula com desafios onde eles têm que trabalhar também o cognitivo. E nesse cognitivo, eles vão falar menos, mas vão trabalhar a mente, a cognição. Então, trabalhar com contagens, trabalhar com exercícios associados e ter um momento onde você descansa isso e faz uma atividade de entrosamento. Pode ser no início da aula como uma forma de aquecimento, pode ser no final da aula como uma forma de relaxamento. Outra coisa que é muito importante é entender que quando esse idoso ele fala para você, eu estou com frio, eu estou com dor, ele pode até estar potencializando, mas ele quer ser ouvido. E a última coisa que ele quer é que você já venha com a resposta pronta. Você pode até depois dizer para ele, mas você tem que primeiro ouvir. Ouve, e depois você chega para ele, jamais no grupão, aquele carinho de neto, de filho, de chegar... Outra coisa importantíssima, são idosos que estão se conectando. Então, grupo de WhatsApp, movimentar, trazer bom humor.
alegria, porque várias vezes eles vão chegar também de baixo astral, e a competência em cima das questões desse envelhecimento. Então, a gente falou aí de várias doenças que afligem o corpo, que atingem o corpo. E a gente também está tendo agora, né? A gente tem uma pesquisa recente sobre a hidroginástica atuando com Alzheimer, o quanto que ela ajuda nessa regeneração, nas questões do cérebro, esses exercícios. Então, como a gente... a nossa importância de entender, assim, esse indivíduo que está envelhecendo, eu conhecendo ele, eu ofereço para ele uma aula melhor e eu ofereço a minha postura melhor. Então, sim, às vezes você vai ter que fazer, usar linguagens que não são só verbal, é linguagem gestual, você vai ter que usar cor, desenho, você vai ter que entrar na água, você vai ter que ter uma disponibilidade que dentro de uma aula de fitness aquático, você não precisa ter tanto essa aproximação. Verdade. Então, a aula de fitness aquático para um público entre 30, 40, 20 anos, ela está muito similar a uma aula de terrestre, onde você executa os alunos, eles imitam você, você corrige, a correção é algo que eles esperam. No idoso, a correção ela tem um outro tom. É uma correção para o bem-estar dele, é uma linguagem amorosa, é uma linguagem empática e, acima de tudo, é um profissional que está sensível a essas questões. Se ele não está sensível a essas questões, ele não vai durar nessa turma, ele vai encher o saco dessa turma e ele vai abandonar. Isso é péssimo, porque o público se sente órfão. Ele vai se apegando e aí esse profissional vai embora. Então, você tem que gostar. E tem que exercer a escutatória. O profissional do envelhecimento é o profissional da escuta. Ele tem que saber ouvir para poder trazer algo para esse idoso. E muitas vezes chegar com 1000 questões estatísticas, não vai. Você tem que tocar nessa alma, nesse coração, com muito carinho, com muito amor, com muita paciência e com muito bom humor, com muita alegria. Porque, outra coisa, eles são sem filtro. Eles já passaram por tudo na vida. Eles querem ser felizes. Então, o exercício não pode ser sofrimento. E também não pode ser a hidroterapia. Eles odeiam se sentir no fim da vida. Então, eles querem desafios. Eles querem que a gente diga para eles assim, ó, isso aqui... Ó, vou dar uma série para vocês agora que eu dei para a galera de 30 anos de idade. Eu quero ver se vocês conseguem. Isso para eles é tudo. Não é regredi-los, e sim desafiá-los. Mas Exato. Algo que eles possam atingir, claro, né? Com certeza. Renata, nós estamos tendo aqui a participação que me permita de um idoso incrível da área da educação física, que é o professor Públio. Professor Públio, um beijo no seu coração, 85 anos, disse que adora fazer hidroginástica. Quem sabe, né? Uma hora a gente consegue ministrar uma aula para ele, né, Renata? Que bacana, uma grande honra, viu? Assim como o Fábio Vieira, Divani que está aí, um grande abraço para todos. Renata, novamente, né, complementando a tua fala, eu venho falando agora em algumas lives que eu tenho participado sobre hidroginástica e alguns cursos que eu dei aí online. Eu disse que o Covid-19, eu não trabalho em instituições particulares com a hidroginástica. Eu sempre, toda a minha vida, trabalhei em órgão público. Então, a minha realidade é um pouco diferente, mas eu acho isso super bacana, porque a gente consegue atingir todos os segmentos do nosso público. Então, veja, eu briguei durante 10 anos para ter 15 minutos de intervalo entre uma aula e outra de hidroginástica, porque meu público é idoso. E muito me questionavam por que dos 15 minutos. E fui rotulada como uma professora preguiçosa que queria descansar dos 15 minutos. E para mim, os 15 minutos, ele era importantíssimo. Porque como a minha piscina é de 25 metros e eu tenho 100 idosos por aula, é um momento em que eles praticam a relação social. Então, eu tenho o encontro das turmas, eu tenho a possibilidade daqueles que entraram na água de bater papo,
de beijar, de se abraçar e de contar o que aconteceu, enfim, eu dou essa oportunidade. Com essa pandemia que nós estamos vivendo agora, na dor, né? Eu digo na dor, os intervalos foram impostos. E eu só agradeço, porque o profissional de educação física também, quem trabalha com idosos, precisa conversar. É o que você falou, o idoso quer ser olhado no olho. O idoso quer atenção para ele, né? O idoso quer ser corrigido. A correção para o idoso é a atenção, é carinho, é carinho. Professora está olhando para mim. Professora está me corrigindo. Professora gosta de mim. Se preocupa comigo. Se preocupa comigo. Professora está me olhando. Eu não posso enganá-la. Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda questão, que você muito bem colocou, são dos idosos que eu tenho alunos, por exemplo, que durante 10, 12 anos não faltava, né? Eu me lembro de uma aluna da turma das 10 da manhã, eu nunca esqueço. Ela sempre tinha um pedacinho dela na piscina, ela não fazia a aula inteira. Ela batia papo a aula inteira. Ela ia para conversar. O que nós precisamos entender, né, Renata? Para quem trabalha com idosos, o idoso ele vem, às vezes, com déficit social. O problema dele é social. O problema dele não é físico. O problema dele não é psicológico. Ele vai conversar a aula inteira. Ele vai conversar a aula inteira e não tem Cristo que vai fazer ele parar. Então, essa coisa, né, de que aluno não pode conversar na aula... Olha, será que nós vamos ter que escrever um artigo sobre isso, Renata? Talvez. Talvez. É um absurdo. Né? Talvez isso seja importante ser cada vez mais dito, entendeu? Porque eu vejo que as pessoas acham que isso é uma falta de respeito. Não é. Exato. Não é. Porque justamente os significados são outros, né? Assim como nós temos idosos que vêm com déficit psicológico. Então, se numa aula você esquece de cumprimentá-lo, ele chora. Ele fica sentindo. Ele fica aborrecido. Porque o déficit dele é psicológico. Muito bem, como você colocou, é a empatia. É a empatia. Como nós temos os idosos que vêm pura e significativamente a busca do físico, e tudo bem. Também tem espaço para ele. Também tem espaço. Exato. E foi aí, Renata, que eu fui buscar através da pesquisa, do conhecimento, e trato o idoso biopsicossocialmente falando. Então, mas para a gente fazer isso, né, Renata? Nós temos que ter uma sensibilidade humana aguçada. Então, o profissional de educação física, além de praticar a empatia, ele vai ter que colocar o coração dele como cartão de visita. É o coração, não é o cartão de visita. É o coração dele, porque nós vamos estar trabalhando o resgate dos sentimentos, né? O resgate das relações. Então, eu tenho relatos, por exemplo, de idosos que só me enrolaram na aula. Me enrola, mas olha, é uma enrolação profunda e perceptível. E que eu tenho uma que é uma personagem lá na academia, que até a própria turma já tira sarro dela. Ela só chega nos 15 minutos finais. Ela vem com a malinha dela. E todo mundo fala assim, no dia que ela chegou meia hora, né, antes, o pessoal bateu palma, mas aqueles 15 minutos... E aí que tá, se o professor não tem esse entendimento, o que ele diz? Já passou 30 minutos, a aula não tem eficiência para você. O professor que tem um olhar para o idoso, ele vai dizer assim, que bom, são 15 minutos que você está fazendo alguma coisa. Vem, justamente, né? E para a gente fechar essa questão que nós estamos falando do diferencial do profissional que trabalha com idosos, Renata, eu acredito que, assim como eu, você também tem aí formado muitos profissionais para trabalhar com a hidroginástica. Alguns estão aqui na live. Não é? Olha aí.
Eu, basicamente, já trabalhei com muitos professores, formei muitos estagiários que passaram comigo e digo para você que a jornada, ela é morosa, né? Então, assim, eu parto do princípio seguinte, para o profissional entender o idoso, ele começa na água. Então, eu sempre coloquei todos os professores na água. Olha, por favor, você vai fazer aula, né? Para ele entender a relação do corpo com a água. É a primeira coisa, tá? Para ele entender que o ritmo do idoso é outro. A pegada do idoso é outro. A segunda coisa que eu faço com esse profissional é ele ter uma relação social com esses idosos, para eu saber como ele se comporta ali no blá 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 com os idosos. Porque se ele não tem isso, a aula dele pode ser maravilhosa, mas o trabalho não vai evoluir. Essa é a terceira coisa. A outra questão que eu coloco é o conhecimento. Então, eu sempre falo que nos cursos de educação física de graduação, nós temos um déficit na área de doenças, né? Porque nós não saímos com a formação de base entendendo o que é artrite reumatoide, o que é fibromialgia, o que é tendinopatia. A gente não tem. Não tem. E esses profissionais vai ter que buscar. Vai ter que buscar porque eles vão ter que entender. Eles vão ter que entender, eles vão ter que dar orientação. Eu acho que essa é a grande questão. Ele tem que entender como é que ele vai lidar com as questões do envelhecimento. E nada melhor ele ficar ali no dia a dia, porque o idoso ele é um coração aberto, né? Ele fala, ele fala, ele fala, ele fala e ele fala. Então, é muito importante que esses profissionais tenham esse aprofundamento. Porque aí realmente a gente consegue, né, entender, né, o déficit de movimento, o déficit para uma questão de coisas que essas doenças crônicas sobrepostas, degenerativas, são apresentadas. Então, eu sempre falo para eles fazer essa coisa. E uma última coisa que eu acho que falta ainda muito, né? O que eu vejo aí, por aí afora, é a falta do planejamento, né, Renata? É a falta do planejamento. Pois é. Todo mundo acha que hidroginástica não tem que ter planejamento. Todo mundo acha que hidroginástica não tem que ter plano de aula. Todo mundo acha que hidroginástica não precisa ter um remanejamento, uma nova revisão do planejamento e que não tem que ser discutido pela equipe que trabalha nas piscinas. Então, essa também foi uma grande briga minha, né? Como assim não tem planejamento? Como assim nós não vamos estudar os movimentos? Como assim nós não vamos fazer reuniões quinzenais ou mensais que seja, para apresentar algumas situações peculiares que cada um teve na sua aula? Como nós não vamos discutir isso? Então, e outra coisa, ter uma relação também com os outros colegas da área de saúde, eu vou frisar mais uma vez, colegas, tá? Porque eles não estão acima da gente, que são os médicos e os fisioterapeutas. Então, a gente precisa ter uma linha de relacionamento para o bem desse nosso aluno. E que também vai ser para o bem para o paciente deles. Não existe mais trabalhar isolado. Então, o conhecimento está globalizado. É um trabalho interdisciplinar, né, Renata? Se você não pega o telefone, se você não pega o telefone e não se interessa para saber o que ele está fazendo na fisioterapia, o que o geriatra dele está pedindo, o que o ortopedista está... Você vai ficar para trás em termos da sua especialização sobre o idoso, sobre o envelhecimento. Não dá, né, para a gente trabalhar de forma isolada, isso já é uma tendência e eu acho que agora mais do que nunca, né, Renata? Renata, nós temos ainda 6 minutinhos aí. Eu posso fazer um manifesto? Pode, claro. Eu queria aproveitar essa oportunidade desse papo maravilhoso. Rádio, estava morrendo de saudade de você, de todos os nossos amigos, e fazer um manifesto às nossas autoridades para que liberem a hidroginástica nas cidades, para que liberem as piscinas. Façam, por favor, um serviço pela saúde, não só dos nossos idosos, mas pela saúde da população. É um desserviço, né, estar com as piscinas em muitas cidades fechadas e nas cidades que reabriram, como Rio de Janeiro, é um desserviço a hidroginástica estar proibida.
Está liberado natação, mas a hidroginástica está proibida. Então, eu quero aproveitar essa live e pedir para todo mundo aqui presente, para a gente endossar esse coro. Nós somos essenciais e nós precisamos, por favor, as autoridades, ouçam os profissionais de educação física. Somos nós que vamos dizer realmente o que é para estar aberto e quais as condições de estar aberto. É irracional uma piscina estar liberada para natação com 7 pessoas numa raia e uma hidroginástica não ser liberada, onde você controla o espaçamento. Por favor, é o meu manifesto, diante de tudo que a gente está conversando. Os idosos precisam, eles estão enlouquecendo, eles estão adoecendo, e a água é um local seguro. As pesquisas apontam isso. Nós precisamos reabrir as piscinas, nós precisamos reabrir as hidroginásticas. Por favor, senhores prefeitos, governadores, por favor, ouçam a nossa categoria. É o que eu queria falar. Belíssimo, Renata! Muito bem! Como é que pode, né, as pesquisas mostrarem que o ambiente aquático é o ambiente mais seguro para o retorno das atividades físicas e pelo simples fato da hidroginástica ser classificada como uma aula coletiva ser barrada, né? É algo insano, né? Eu falo que é um genocídio, né? É um genocídio, né? É um genocídio. É um genocídio. Nós estamos falando de uma população idosa aí dominante. Então, é basicamente um genocídio, né? E eu espero que isso seja revertido o quanto antes, né? Renata, vamos terminar aqui essa live falando desse retorno próspero, o mais breve possível. Como que vai ser essa hidroginástica depois desse retorno, desse isolamento social que esses idosos estão vivendo agora? Como você acha que tem que ser esse retorno, Renata? Ele vai ser maravilhoso. Não só para aqueles que praticavam, mas aqueles que não faziam nada. Essa pandemia veio para dizer para toda a humanidade que a gente precisa se exercitar. Não para ficar magrinho, para ficar musculoso, mas para ter qualidade de vida, para resistir a pandemias, para resistir a essas situações que fez com que o mundo hoje se alertasse para isso. O exercício físico salva vidas. Então, acho que a gente vai ter um grande retorno, não só dos nossos idosos que já são nossos, mas novos idosos que não estavam fazendo nada vão retornar. Eu vejo prosperidade para a gente. Eu vejo novos tempos. Vamos ainda passar por momentos difíceis, mas eu vejo que nós vamos vencer e vamos colher muitos frutos. Chegou a nossa hora mesmo. Nós somos essenciais e nós somos fonte de vida, de saúde e de sobrevivência diante de tudo isso. Renata, sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que praticar dinâmicas de empatia para receber esses nossos idosos nessas piscinas. Eu queria agradecer demais esse encontro que me emocionou, que me arrepiou. Eu estou emocionada. Muito gostoso. Agradecer a FIEP São Paulo, meu marido aqui prestigiando. Beijo, Renatinha. Parabéns. Fantástico. Meu marido não se aguenta. Heidi, Ele não se aguenta. Heidi, eu falo para você, você é demais, eu adoro você. Acho você uma mulher, assim, uma profissional que me inspira. Obrigada, FIEP Brasil, por essa oportunidade